Estamos de volta com o Ver Mais e agora para falar de um assunto que foi escolhido pelos nossos telespectadores na semana passada. São os direitos dos idosos. Será que todos temos o conhecimento dos direitos que as pessoas com mais de 60 anos têm no Brasil? E mais, será que você, idoso, que está acompanhando agora o Ver Mais, que sabe, sabe dos seus direitos que vão além da preferência em filas, descontos, em eventos, no transporte público? Você tem vários outros direitos aqui no Brasil, você sabia? Como prioridade em processos judiciais, isenção de IPTU em alguns municípios, benefício de um salário mínimo para quem não tem outra renda e vários outros. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos o advogado, Dr. Jefferson Carlos Ponquiroli. Boa tarde, Dr. Jefferson. Boa tarde, Cristina. Como vai? Tudo tranquilo. Obrigada por estar conosco. Obrigado pelo convite. Os direitos dos idosos, eles estão estabelecidos em que lei, doutor? Isso, é importante nós iniciarmos levando ao público o conhecimento de que há no Brasil o Estatuto do Idoso, que é a Lei Federal 10.741, que foi promulgada em 1º de outubro de 2003, 1º de outubro, Dia Internacional do Idoso. Sim. Então, nesse dia foi promulgado o Estatuto do Idoso. Recente, né? Recente, sim, sim. Embora antes houvessem leis esparsas, garantindo o direito do idoso, a própria Constituição Federal, no artigo 230, já estabelece direitos em relação ao idoso. Mas o legislador entendeu que era importante reunir esses direitos e criar, então, estabelecer o Estatuto, que vai, então, garantir direitos aos idosos. Doutor Jefferson, além desses, prioridade em filas, ou seja, existem vários outros direitos que talvez alguns idosos não saibam. Esse, por exemplo, de prioridade em processos judiciais, realmente ele existe? Sim, existe. O Estatuto do Idoso, ele garante a preferência, o atendimento preferencial e imediato e essa preferência na tramitação perante órgãos públicos. Uhum. Então, o processo judicial se enquadra dentro do Estatuto do Idoso, obrigando, então, o Poder Judiciário a dar prioridade ao andamento desse processo. Nós separamos alguns desses direitos para colocar ali no plasma. Vamos dar uma olhadinha, doutor Jefferson. Diz o seguinte, meia entrada em eventos culturais, prioridade em processos judiciais que acabamos de falar. Isso. Prioridade nos programas habitacionais. Esse é um direito Isso, o Estatuto do Idoso estabelece que 3% das unidades habitacionais tem que ser destinado aos idosos. Isso. Ou seja, então, é isso que eu quero perguntar, doutor Jefferson. Se o idoso não chega lá e fala, eu tenho esse direito, automaticamente ele é colocado na frente ou ele tem que pedir? Olha, o desrespeito sempre ocorre, não é, Cristina? Senão não teria necessidade de criar um estatuto. Não há uma lei que diga que é obrigatório informar a ele que ele tem esse direito? Aí, há a falta de fiscalização. O correto seria já colocar à disposição do idoso esse... E se o idoso só se dá conta depois? E de preferência, esses 3% no térreo, para facilitar a locomoção do idoso. Certo. E no condomínio não tem nenhuma obrigação, ou seja, ali já entra na lei de acessibilidade, isso, já não é da lei do idoso. Aí já entra no... Agora eu quero entrar num tema, antes disso eu vou perguntar com relação ao que eu vi ali, ao salário mínimo, ou seja, esse salário mínimo, mesmo que ele não tenha, mesmo que ele não seja aposentado pelo INSS, ele tem direito a essa renda? O Estatuto do Idoso, ele define o idoso, toda pessoa acima de 60 anos. Mas o próprio Estatuto faz algumas diferenciações entre 60 e 65 e acima de 65 anos. Então, acima de 65 anos, se o idoso não tem condições de prover a sua própria subsistência e o seu núcleo familiar, aqueles que convivem com ele também não, então ele entra no LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Que é pelo INSS, Isso, o poder público, então, vai suprir a necessidade dele através de um salário mínimo. Mesmo que ele não tenha contribuído, essa não é a aposentadoria tradicional? Não é a aposentadoria tradicional, é uma ajuda ou um auxílio da assistência social, do poder público. Entendi, quando ele não tem outra renda. Sim, e quando o núcleo familiar também não tem renda. Claro que o LOAS vai estabelecer critérios, a renda per capita de cada membro da família, porque senão o próprio Estatuto do Idoso prevê que o idoso não conseguindo a própria subsistência, então é chamada família. Entendi. E o idoso pode escolher daqueles da família que ele vai pedir o alimento. Sério? Sim. Ele pode, ou seja... É ele que vai exercer esse direito de preferência. Escolher qual membro da família e esse membro da família vai ter que garantir o sustento dele. Isso, através se não houver voluntariamente, através do Poder Judiciário. Olha só. Mas, doutor Jefferson, a gente sabe que na prática as coisas não funcionam tão simples assim no nosso país. Eu vou entrar nessa questão do abandono. Por exemplo,
O idoso ele tem algum direito, ou seja, ele tem direito a não ser abandonado? Sim, aí nós vamos entrar na questão do direito da dignidade humana. Tá? Então, evidentemente que se o idoso for abandonado, então tem que se movimentar a autoridade policial, o Ministério Público, que é uma promotoria que cuida dos direitos do idoso, o próprio Conselho Municipal do Idoso, né? Itajaí tem um Conselho Municipal do Idoso, então tem que ser movimentado o poder público para assistir então aquele idoso. E é dever do poder público assistir quando faltar essas condições mínimas de sobrevivência. Mas esse assistir não inclui afeto, né? Não inclui afeto. Só inclui ali o alimento, um local para morar. Uma moradia, sim, um local que ele possa ter. E essa moradia não necessariamente tem que ser com a família, ou seja, se a família comprovar que colocou ele num abrigo, também está válido. Sim, também está válido. Não tem uma obrigatoriedade de afeto em nenhuma dessas leis. Não pode faltar é assistência material. Poderíamos definir. Vamos mudar a lei? Só um pouquinho, Dr. Jefferson, que a telespectadora Tânia Mara quer saber se a pessoa que cuida de um idoso tem algum direito. É que a Tânia se dedica totalmente para a mãe que é doente. Ela deixou de trabalhar e por isso ela não tem renda. Bom, é uma pergunta muito importante. Não tem direito. Mas o idoso tem direito a um acréscimo de 25% na aposentadoria. Então ele tem que buscar o INSS, né, fazer o preenchimento lá das condições, dos requisitos do INSS, para que o INSS então dê 25% a mais na sua aposentadoria para suprir essa necessidade de um cuidador, de alguém que esteja com o idoso em tempo integral. Ou seja, ela comprovando que por causa da mãe ela não tem como trabalhar, a aposentadoria tem que ser acrescida em 25% para ela poder ali atender. Sim, não somente o membro da família, se houver necessidade de um cuidador mesmo profissional, tem o mesmo direito a 25% de acréscimo. Ou seja, qualquer idoso que tenha um cuidador, a família também tem direito a solicitar este acréscimo. Olha, são tantos detalhes. Assim como aquela doença grave, né, que o idoso sofre e necessita também de um cuidador, não somente pela idade, mas pela doença, também tem direito a ter um acréscimo de 25%. Certo. Enfim, Jefferson, Dr. Jefferson, seria importante que as pessoas, quando esses idosos buscassem o atendimento, informassem desses direitos, né? Sim, que eles tivessem o conhecimento de tudo aquilo, porque, na verdade, uma vida toda, né? Sim, já trabalhando, ou seja, é a hora de talvez receber esse auxílio, esse amparo. Os idosos que quiserem, Dr. Jefferson, acompanhar todos esses direitos, o Estatuto do Idoso, ele tem na internet? Sim, tem na internet. É só buscar Estatuto do Idoso ou a Lei 10.741 de 2003, que está ali na internet, disponível. E existe algum atendimento público para aqueles que não têm condições de pagar por um advogado? Eles podem procurar. Eu sei que em Itajaí tem o atendimento da Univale, né? Que é feito ali. Tem também a Defensoria Pública, ali na Avenida Marcos Conder também. Pode buscar a própria Promotoria de Justiça, o Conselho Municipal do Idoso. Que ali eles fazem Que ali eles vão fazer o encaminhamento, as orientações necessárias para o idoso. Muito obrigada, Dr. Jefferson. Muito obrigado, Cristina, pelo convite. Seja sempre bem-vindo. Então, tá bom.